Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre Jeremy Bentham. Ele nasce em 1748 e vem a falecer no ano de 1832, então com 84 anos de idade. Vem a nascer e também falecer na cidade de Londres, Inglaterra. De uma família de advogados. Seu pai era advogado, seu avô era advogado, ele próprio entra num escritório de advocacia famoso da época para estudar direito, tá? Mas formalmente nunca atuou como advogado. Tá? E ele foi considerado uma criança prodígio, né? Muito inteligente enquanto criança. Veja bem, o Jeremy Bentham, ele ingressou na Universidade de Oxford aos 12 anos de idade. E ele obteve a sua graduação, ele se formou bacharel em arte aos 15 anos de idade. Você imagina só. E ele já dominava nessa época o latim e o grego, tá? Fora o inglês, que era a sua língua materna. Então, como eu falei, depois disso, ele veio a estudar direito, mas nunca exerceu formalmente a profissão, tá? E também estudou música. Sim, ele tocava violino. O Bentham, ele foi filósofo, jurista e atuou toda a vida dele como um reformador da sociedade, querendo reformar as leis da Inglaterra, reformar a forma como os presos eram tratados nas prisões, enfim, reformar os costumes em seu país. E durante toda a sua vida, ele se manteve solteiro. E não há registro realmente histórico de uma grande paixão que ele pudesse ter tido, ou de algum contratempo, alguma proibição em relação a alguma mulher específica e a sua família. Como vocês vão encontrar alguns comentadores talvez falando. Não, não há. Tá? O que nós temos é que provavelmente por causa dos seus interesses em filosofia, em reformar a sociedade, ele preferiu se manter solteiro para se dedicar aos seus estudos. E uma coisa como curiosidade, que recomendo que vocês procurem na internet, põe no Google na seção de imagens e procura o alto ícone do Jeremy Bentham. É bem interessante. Trata-se do esqueleto do Jeremy Bentham, tá? Vestido, ele tem um forro, tá? Uma roupa com um forro dentro, você tem o esqueleto, não é o corpo. O corpo foi usado para os estudantes de medicina da época, depois que ele faleceu. Mas o esqueleto está lá e você tem a cabeça do Jeremy Bentham que foi mumificada. Vocês vão encontrar a foto com ele sentado e a cabeça aos seus pés. Na cabeça que ocupa o lugar do corpo é uma cabeça artificial, já que a cabeça que foi mumificada não ficou muito agradável, ela ficou meio enrugada, não ficou parecendo algo realmente humano. Mas é engraçado, isso foi feito a partir do testamento do Jeremy Bentham. Ele doou o corpo dele para pesquisas, especialmente na área de medicina, na universidade. Por isso que você não tem mais o corpo, os órgãos foram usados em pesquisa. Mas após isso ele queria que os ossos dele fossem rearrumados e ele colocou que fosse usado palha como enchimento e fosse usado as roupas dele, realmente dele, a cadeira dele, que ele fosse montado, sentado na cadeira, a cabeça mumificada, mas como eu falei, a cabeça não deu certo. Final da vida dele, ele mandou fazer 2 olhos azuis bonitinhos em vidro, e andava no bolso da roupa dele, que eram os olhos que ele escolheu para botar na cabeça. Sim, porque quando você vai empalhar um animal, os olhos eles não resistem, então você tem que trocar os olhos de verdade, os olhos verdadeiros, por olhos de vidro.
Então ele mesmo fez os olhos que iriam ficar na sua cabeça mumificada. Tá? Comprou, andava com eles no bolso. É interessante, dá uma olhada na imagem. Existe até hoje na entrada da universidade, a UCL, tá? University College London, tá? Recebendo os alunos. Os alunos até fizeram brincadeira uma vez. Sabe que uma vez teve até a cabeça dele roubada? Sim, pediram um resgate pela cabeça. Provavelmente coisa de aluno. Mas é interessante essa curiosidade. Vamos ao que interessa do Jeremy Bentham, que são realmente as suas ideias. Ele defendeu a liberdade, é um total defensor da liberdade. Seja esta pessoal, ou seja esta liberdade de você falar o que você bem entende, liberdade de expressão. Ou mesmo liberdade econômica, de você negociar com quem você quiser, de você poder cobrar os juros que você achar que deve cobrar. Quem deve decidir essas questões de preço, de juros, é o mercado, não o governo. O governo deve dar liberdade e deve se afastar para que as pessoas resolvam seus próprios problemas, sem necessidade de governo. O governo daria mais problemas que solução. Ele entende, inclusive, que justamente por causa disso o governo deve ser pequeno, tá? Porque a autoridade e o governo trazem muito mais problemas, muito mais dificuldades do que soluções. Então, quanto menor for, melhor. Ele defende a total separação entre, por um lado, a igreja, que lá na Inglaterra era a igreja anglicana, e o Estado. Porque na Inglaterra, o chefe da igreja anglicana até hoje é o rei ou a rainha. Tá? Então, eles querem o quê? Total separação. É isso que o Jeremy Bentham propõe. Não, a igreja é uma coisa e o Estado é outra. Vamos separar. E o sufrágio universal. Ou seja, na hora de votarmos para escolher os nossos representantes no parlamento, todos na Inglaterra possam votar, sejam estes homens ou mulheres. Então, eu falo Inglaterra porque o Jeremy Bentham era em inglês. Você pode adaptar isso a qualquer país. E veja, defendeu o direito de voto das mulheres na virada ali do século XVIII para o século XIX. Veja que ele falece em 1832, né? Era uma coisa altamente revolucionária. Ele defendia direitos iguais entre homens e mulheres, o que era também uma coisa absurda para a época, estava muito avançado em relação ao seu tempo. Segundo eles, não havia motivo algum para as mulheres terem menos direitos do que os homens. E ele fala também na descriminalização das práticas homossexuais. Sim, porque naquela época, se você fosse pego com algum ato homossexual, isso era considerado um crime. Houve uma evolução, né? Nós vemos desde questões, historicamente falando, religiosas, então a homossexualidade vista como um pecado, entendeu, contra Deus. Nesta época nós estamos na homossexualidade enquanto crime, e posteriormente nós teremos a homossexualidade enquanto doença mental. Até hoje em que se fala na homossexualidade no sentido de total aceitação da mesma. Então houve uma evolução histórica, mas nesse período histórico, em particular, na Inglaterra, a homossexualidade era vista como um crime. E o Jeremy Bentham diz, não há motivo algum, não está prejudicando ninguém. São duas pessoas que estão se encontrando para obterem prazer. Não há motivo algum para haver a criminalização da homossexualidade. E ele também é contra o trabalho escravo, tem de acabar com o trabalho escravo. E pede também a abolição de qualquer tipo de punição física, punição no corpo, sabe? Mesmo que sejam crianças. Ele diz que nada justificaria você maltratar o corpo para tentar obter algum resultado positivo com a pessoa. Então vamos acabar com as punições físicas. E ele também, à frente do seu tempo, defende o direito dos animais. Não cabe deixar os animais, seja eles quais forem, sofrerem desnecessariamente. Veja, ele reconhece, na opinião dele, que você pode comer alguns animais. Tudo bem, mas que esses animais, mesmo aqueles que são destinados ao abate, que isso seja feito com o mínimo de sofrimento possível para estes animais. E ele
defende politicamente, economicamente, o liberalismo. E também uma constituição em moldes realmente democráticos. Como eu falei ainda há pouco, na cabeça do Jeremy Bentham, a autoridade e o governo são um mal. E como tal, devem ser reduzidos ao mínimo possível. O Jeremy Bentham também nos fala da reforma no sistema penitenciário de sua época. E aí ele vai trazer a ideia do panóptico, que na verdade não é uma ideia dele, é do irmão dele que estava na Rússia, que usou na agricultura. Mas vamos lá, ele passa isso para os presídios, mas é uma ideia que você pode usar em qualquer tipo de lugar, em fábricas, em escolas, em hospitais, em fazendas. Mas vamos pensar nos presídios, que é o que o Jeremy Bentham nos traz. O panóptico, um filósofo do século XX, nós temos vários vídeos dele aqui no canal, Michel Foucault, ele aborda essa questão do panóptico. Só que o Foucault dá uma ênfase errada em relação ao pensamento do Bentham. Para o Foucault é tudo uma questão de controle e poder, ponto. Isso passa longe do pensamento de Bentham. Para Bentham, a questão é da utilidade, é de você aumentar os ganhos de prazer e diminuir o sofrimento, a dor. Tá? Isso é a cabeça do Bentham. Veja, o panóptico, ele é uma estrutura arquitetônica. Vamos pensar em construir um presídio, uma prisão. Então, essa prisão vai ser feita num sentido circular, um grande círculo. Todas as celas vão estar voltadas para dentro, as grades das celas para o lado de dentro. No lado de dentro nós temos um pátio e no meio desse pátio sobe uma grande torre, também circular. Esta torre possui janelas. Cada janela da torre está apontada para uma determinada cela, onde ficaria o preso. Devido ao jogo de luz e ao formato das janelas, o preso dentro da sua cela, quando ele olha para a torre, ele vê a torre ali na sua frente, ele vê a janelinha apontando para a sua cela. Mas ele não consegue ver quem está dentro da torre. Mas quem está dentro da torre vê quem está do lado de fora. Então, se tiver alguém naquela janela, essa pessoa vai ver o que aquele preso está fazendo naquele momento. Se ele está serrando a grade da cela, por exemplo. Mas o preso nunca vai saber se tem alguém ali atrás da janela olhando para ele ou não. Logo, o preso vai se comportar bem, porque ele não sabe quando está sendo observado e quando não está sendo observado. Consequentemente, um número pequeno de carcereiros dentro da torre pode cuidar de um número grande de prisioneiros, porque todos esses prisioneiros vão ter a sensação de estarem constantemente sendo observados, vigiados, mesmo não estando. Esse é o panóptico. Veja, eu vou economizar diminuindo a quantidade de carcereiros e aumentando a disciplina dos presos. Então é algo útil, estou dentro do critério de utilidade. É esta a cabeça do Bentham, a mentalidade dele. Não é à toa que ele é considerado o fundador do utilitarismo, que é uma corrente filosófica, que vai ter o Bentham, vai ter o James Mill, o John Stuart Mill, que aliás eram amigos do Bentham. Olha, o princípio de utilidade é fundamental, tá, no Bentham. Aliás, eu acho que está ficando claro que apesar do panóptico, porque se você já escutou falar do Bentham, você escutou falar em relação ao Michel Foucault e o panóptico, tá? E a questão do controle e do poder, que aliás não tem nada a ver com Jeremy Bentham. Isso é a cabeça do Foucault, não é do Bentham. E que o Bentham é muito mais amplo, ele vai muito além do panóptico. O fundamental do Bentham não é isto. Tá? O panóptico está inserido dentro do princípio de utilidade. Esse sim que é a grande ênfase do Bentham. E o que é isso? O princípio de utilidade é o princípio geral de toda a sua filosofia, seja moral, ética, social, política, econômica. Olha, as ciências como tal, elas devem se apoiar em fatos empíricos, todas as ciências. Fato empírico é aquilo que eu observo, tá? Eu tenho que ter algo para observar, isso é um fato empírico.
Então as ciências têm que se pautar, têm que se basear em fatos empíricos. E no tocante à moral, tá, e à vida social como um todo, os únicos fatos empíricos ali presentes são o prazer e a dor. É a conclusão que vai chegar o Jeremy Bentham. Logo, tá, o prazer e a dor hão de determinar o comportamento das pessoas, atuando por meio de recompensas e punições. Então, para eu ter controle sobre o comportamento das pessoas em sociedade, eu preciso fornecer recompensas para aquele comportamento que eu quero reforçar e punições para aqueles comportamentos que eu quero extinguir. As pessoas, todas elas, eu, você também, buscam o prazer e evitam a dor. Então nós vamos nos comportar de modo a receber recompensas e evitar receber punições. Sim, você está gostando? Então eu quero saber a tua opinião. Deixa o teu comentário aí no vídeo e verifica se você está inscrito aí no canal. Se não tiver, se inscreva. Eu vou voltar aqui ao Jeremy Bentham, que ele é muito interessante. Veja, nós estamos falando aqui da Inglaterra e do utilitarismo, ou seja, uma questão de pragmatismo o tempo todo. Na mesma época, século XIX, se você for para a Europa continental, sabe, a Alemanha, a Dinamarca, a França, todo o continente europeu, fora a ilha, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, o que predominava era o Hegel. Nós temos aqui no canal vários vídeos sobre o Hegel. Então ali você tem um predomínio do idealismo, tá, em filosofia, que vem do Hegel. Na Inglaterra, não. Tá? Na Inglaterra você tem o pragmatismo, você tem o utilitarismo na mesma época histórica, do qual o Jeremy Bentham é considerado o fundador, o pai fundador. Bem, uma ação, seja ela qual for, um comportamento, ele deve ser recompensado, tá, ou punido, tá? Uma coisa ou outra, tá? Conforme aumente ou venha a diminuir a felicidade de todos na sociedade. Então, se há de aumentar a felicidade das pessoas na sociedade, vamos recompensar. Se há de diminuir a felicidade das pessoas na sociedade, vamos punir. Tá? E o que é a felicidade? A felicidade é o resultante, tá, da soma do prazer com a dor. Tá? Então qual é o resultante? Eu tenho prazer, eu tenho dor aqui. Tá? O que sobra, tá, o resultante dessa equação, tá, em termos de prazer obtido, tá, seria a felicidade. E veja, a única regra do querer humano, do desejar, tá, do ambicionar, tá, o que te motiva na vida, a única regra do querer humano seria a obtenção do prazer e a evitação da dor. Não importa se você é um trabalhador braçal ou se é um bandido, tá, se é um político, se é um estudante. A única regra do querer humano continua sendo a mesma, que é obter prazer e evitar a dor. E isso há de se aplicar não somente ao indivíduo, mas também ao coletivo, ou seja, a toda a sociedade. Olha, nós estamos falando de quê? De um princípio. O princípio de maximização dos prazeres e minimização das dores. A maior felicidade para o maior número possível, seja de pessoas ou também outros animais. Tá? Uma ação moralmente correta deverá, portanto, proporcionar o aumento do prazer e a diminuição da dor para o maior número possível de pessoas. Olha como ele definiu a moral. Moral e ética. Olha, é moral aquilo que há de proporcionar maior prazer. Tá? Isto é o moralmente correto. Tá? E o moralmente errado é aquilo que vai proporcionar dor, sofrimento para a maioria das pessoas. Veja, ele está tentando buscar fatos empíricos para trabalhar a moral.
para trabalhar a ética. E aí ele, ainda querendo trabalhar nesses fatos empíricos, os fatos observáveis, ele vai tentar quantificar o prazer, quantificar a dor. E aí ele vai dizer, olha, a gente pode fazer um cálculo hedônico. Aí, cálculo hedônico? Sim, tá? E seria um instrumento para quantificar a felicidade, avaliar o grau de prazer e dor de uma dada ação, de um dado comportamento. E como é que eu vou fazer esse cálculo hedônico? Simples. Para saber o quanto que isso aqui me dá de prazer ou de dor, eu tenho que analisar vários fatores. É uma equação. Eu tenho de ver a intensidade. É algo prazeroso, mas é um pouquinho prazeroso, é muito prazeroso. O quão forte é esse prazer? Ou o quão forte é esta dor? Veja, eu fazer um cortezinho aqui no meu dedo é uma coisa dolorosa, mas se cortar a minha mão aqui, decepar a minha mão, vai ser muito mais doloroso. Concorda? Tá? Ora, se o teu animalzinho de estimação vem a falecer, você tem uma dor emocional. Mas se os teus filhos ou os teus pais vêm a falecer, você tem uma dor muito maior. Então esta é a intensidade. Vamos ver a intensidade desta dor ou deste prazer dentro desta equação do cálculo hedônico. Mas é só a intensidade? Não, gente. A gente tem que ver a duração. Veja, o prazer, tá, ou a dor, ele pode ter uma duração muito pequena, pode ter uma duração enorme. Quanto maior a duração do prazer, melhor para esse prazer. Tá? E eu posso também dizer que quanto maior a duração de uma dor, pior essa dor é. Então eu tenho que ver quanto tempo esse prazer ou essa dor vão perdurar. E a certeza. Olha, outro elemento do cálculo. Eu estou aqui, eu tenho certeza que eu vou ser punido. Isso é uma coisa. Agora, será que eu vou ser punido? Será que eu não vou ser punido? É outra coisa. Se você tem certeza que vai obter prazer com algo, ótimo. Agora, talvez eu receba prazer, talvez não. Tá? Então, o quão certo é a vinda desse prazer ou desta dor? E a proximidade. É uma coisa que está muito próxima de você ou está muito longe? Você está com 20 anos de idade pensando na sua aposentadoria, que vai ser uma coisa muito prazerosa para você. Pô, mas daqui a vários anos você vai se aposentar, não? Olha só, isso é algo prazeroso, mas está muito longe. Tá? Diferente se você está a 2 ou 3 dias da sua aposentadoria. Então, quão próximo está este prazer ou esta dor? Tá? E a fecundidade. Olha, existem prazeres que são fecundos. Deste prazer se originam outros prazeres. Eles vão se multiplicando. E existem dores que também são fecundas. Desta dor se originam outras dores e dessas outras dores, outras ainda mais. Então há uma fecundidade, elas se multiplicam. Então o quanto que este prazer ou esta dor possui de fecundidade. E a pureza. Há prazer que é só prazer, não tem dor no meio, é puro. E a dor que é só dor, não tem prazer no meio, é puro. Mas na vida, muitas vezes ocorre de você ter um prazer, mas tem algumas coisas desagradáveis, tem algumas frustrações no meio, tem algumas dores. Você até compra aquele carrão que você queria, depois de muito economizar. Mas aí você briga com a sua mulher porque ela não queria que você comprasse o carro e sim um apartamento. Então você teve um prazer na compra daquele carrão, tá? Mas ao mesmo tempo um desprazer porque você brigou com a sua mulher que ela queria a compra de um apartamento. Vamos dar entrada no apartamento? Então, alguns prazeres não são puros. Eles trazem também algo desagradável junto. E algumas dores também não são puras, trazem algo positivo junto com a dor. Pensa na mulher que quer muito ter um filho e vai ter um parto natural. Ora, as dores do parto não são nem um pouco agradáveis, mas ela vai ter a felicidade de ter o filho. Então a felicidade de ter o filho, tá, veio junto com as dores do parto. Ou se ela preferiu uma cesárea, a cicatriz que a cesárea vai deixar. Entende, gente? Mas há prazeres que são realmente puros.
E há dores que são puras, que não há mistura. Então, o quão de pureza tem esse prazer ou essa dor? E a extensão, que é também muito importante no cálculo hedônico, proposto pelo Jeremy Bentham. A extensão é quantas pessoas são afetadas por este prazer ou por esta dor. É só você? É um prazer que só você vai usufruir? Ou toda a sociedade, ou um grupo grande de pessoas vai ter direito também a usufruir deste prazer? É uma dor que vai ficar só contigo, é uma dor que várias outras pessoas vão ter também. Então é a extensão dentro da sociedade deste prazer ou desta dor. Então, para eu ter o cálculo hedônico, para eu saber o quanto realmente esta ação ou este comportamento há de proporcionar de prazer ou de dor, eu tenho de levar em conta, para poder quantificar a felicidade, eu tenho de levar em conta, em relação à dor e o prazer, a intensidade, a duração, a certeza, a proximidade, a fecundidade, a pureza e a extensão. Beleza, gente? Agora vamos para a virtude, tá? O que é a virtude para o Jeremy Bentham? A virtude é você sacrificar um prazer aqui e agora, é um prazer imediato, mas é também um prazer menor, tá? Para, com isto, vir a obter um prazer que não é agora, aqui e agora, tá? É um prazer a longo prazo, mas é um prazer maior. Então, isso é a virtude para ele. Eu vou sacrificar um prazer menor aqui e agora para obter um prazer maior a longo prazo. E a moral? Ora, a moral, ela vai se dividir entre, por um lado, a prudência, que, veja, ele vai entender que o que é a prudência? A prudência é calcular, tá, a relação que existe entre, por um lado, o prazer e, por outro, a dor. Tá? Esse cálculo, tá? Isso vai me dar prazer, vai me dar dor, tá? E isso é feito pelo quê? Pelo entendimento humano, pela nossa racionalidade, pela nossa razão. Então essa é a prudência. Eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo? Eu vou deixar de fazer isso ou vou deixar de fazer aquilo? Ah, isso aqui vai me dar prazer ou vai me dar dor? Tá? Então é o meu entendimento, essa questão da prudência. Está presente na moral. Mas tem outra coisa presente na moral, que é a benevolência. A benevolência é a nossa vontade. E é a nossa vontade que vai guiar as nossas ações. Por sua vez, o prazer, tá? É oriundo do nosso corpo, tá? Qualquer coisa que você possa fazer com o teu corpo, seja na sexualidade, seja na comida, nos esportes, não importa. Qualquer coisa que você faça com o teu corpo que te dê prazer, não é ruim. Nesse tocante, ele vai bater de frente com muitas religiões que estão por aí, que vão culpar o corpo de tudo em termos de pecado. Ele vai dizer, não, se te dá prazer, é bom, é legal, faça. Tá? Então ele vai dizer que o prazer oriundo do corpo não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. E, portanto, ele vai se opor, tá, a princípio do ascetismo, está presente em algumas seitas religiosas, que é a prática de mortificações corporais. Inclusive você pegar um chicote, você bater, você já deve ter visto alguns filmes, bater até sangrar nas costas, não? Ele se opõe a isso. Usar por baixo da sua roupa alguma peça de vestuário que te machuque, que torne desconfortável. Existe isso, tá, em algumas religiões. Tá? E ele se opõe a isso. Não, isso é errado. Tá? Então ele entende que são falsas superstições você acreditar que Deus, que algum Deus há de gostar que você maltrate o teu corpo, que você sinta dor, sofrimento. Isso é superstição, é algo falso. Tá? O prazer oriundo do corpo é algo bom. E, veja bem, a filosofia do Jeremy Bentham, ela tem muito do positivismo, sabe? Augusto Comte, então tem muito, tá? Como também do empirismo, você vê o tempo todo, ele está tentando quantificar a dor, quantificar o prazer, os fatos empíricos ali, os fatos observáveis. Então tem muito do empirismo inglês e também aquele pensamento iluminista.
muito presente no século XVIII, de mudar a sociedade por meio da razão. Criar uma sociedade melhor por meio da razão. Então você vê nesta filosofia do Jeremy Bentham a presença de fortes elementos provindos do positivismo, do empirismo e do iluminismo. Tá? E o Jeremy Bentham há de se aproximar, em sua filosofia, e muito do Auguste Comte, que é o fundador do positivismo, e por sua vez há de se afastar em muito do Immanuel Kant, que há nos falado de uma moral do dever. E temos aqui no canal vários vídeos sobre o Kant, recomendo que você veja. Ele vai falar que a moral é a moral do dever, tá? Eu faço aquilo que eu devo fazer. E o Jeremy Bentham, não, peraí, você faz aquilo que te dá prazer, não só para você, mas para a maioria das pessoas em sociedade. E você deixa de fazer moralmente aquilo que vai te dar desprazer, desconforto, sofrimento. Não só para você, mas para grande parte da sociedade. Veja, uma moral pautada no prazer e na dor, enquanto que o Kant tem uma moral pautada no dever. Então ele se aproxima do Auguste Comte e se afasta do Immanuel Kant. O dever, tá, ele deve coincidir sempre com o interesse pessoal. Isso de acordo com Jeremy Bentham. Meu dever e meu interesse pessoal devem estar casados. Tá? E veja, se é algo que vai me dar prazer, tá? E se é algo que além de me dar prazer, há de dar prazer para um grande número de pessoas dentro da sociedade, tá? Então este algo é ético, este algo é moral. Beleza, gente? Esse é o pensamento utilitarista do Jeremy Bentham. E eu quero realmente saber a sua opinião sobre ele. Muito além, veja bem, do panótico do Michel Foucault. Eu acho que ficou claro que essa ideia do Foucault de controle e poder é algo que realmente pertence à filosofia do Foucault. Recomendo que veja os vídeos do canal aqui sobre o Foucault. Mas não pertence ao Jeremy Bentham. Ele não está pensando em controle em momento algum, não está pensando em poder. Ele está pensando em uma moral utilitarista. Mesmo na questão do panótico, ele está pensando na utilidade. Ou seja, maior disciplina dentro dos presídios e também um menor gasto com o pessoal, com os carcereiros. Vou precisar menos carcereiros, vou reduzir a quantidade de pessoas para fazer a vigilância. Ou seja, princípio utilitarista. E sempre a questão felicidade, prazer e dor, cálculo hedônico. Gente, muito obrigado pela presença até aqui, valeu mesmo, até mais.